Olá, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Mais uma vez estamos aqui para estudar a palavra do Senhor, né? Examinar as Escrituras. E nós vamos começar uma nova série aqui com os irmãos. Mas antes, me permita eu fazer um pedido aos irmãos, aos colegas que estão nos assistindo. Só para ter um feedback desse projeto, que esse projeto aqui iniciou por causa da pandemia, né? E a gente começou a transmitir isso para o pessoal da nossa igreja, né? Que eu mando para o grupo da nossa igreja, visto que estamos sem a escola dominical, nem o estudo bíblico, né? E eu queria que vocês pudessem dar um feedback, uma resposta para mim, para que eu possa avaliar sobre para esse projeto ser desenvolvido futuramente. Então, como é que você pode me dar um feedback, uma resposta desses estudos, se isso de fato está lhe abençoando, se você está acompanhando mesmo. Aí no YouTube tem uma mãozinha assim para curtir. E também embaixo tem uns comentários, lá embaixo você vai ver que você pode comentar. Então, não é que eu esteja querendo ouvir ou ler alguma coisa para mim mesmo. Eu queria somente para o projeto. Se esse é o caminho, se eu tenho que pensar nisso, colocar o estudo aqui para os irmãos. Então, eu queria, se puder, você dar essa resposta, eu vou ficar muito agradecido. Bom, meus irmãos, na primeira fase dos nossos estudos, falamos sobre o ser de Deus. Foram 10 lições que a gente aqui apresentou sobre as características de Deus. Nós falamos do seu ser, como ele é, não é? Exemplo disso, que Deus é imutável, que Deus é amor, que Deus é misericordioso, que Deus é justiça. Falamos tudo isso aqui com os irmãos, falamos da existência de Deus, trouxemos algumas perguntas filosóficas sobre a sua existência, né? Então, a gente fez isso na primeira série, conhecendo a Deus, né? Então, a partir de hoje, nós iremos estudar e pensar nas obras de Deus. Então, é uma nova série dentro desse contexto de conhecendo a Deus. Então, na primeira série foi conhecendo a Deus, o seu ser. E agora nós vamos conhecer a série As Obras de Deus. Vamos olhar a manifestação ou as manifestações de suas obras, e assim seremos edificados pelo saber, né, do como ele faz. Então, hoje vamos estudar uma das mais sublimes, profundas da doutrina bíblica, um dos temas mais profundos da doutrina bíblica. É a doutrina do eterno propósito. Propósito de Deus. Antes de entender as obras de Deus, é preciso que a gente entenda essa doutrina do propósito, ou chamado o eterno propósito de Deus, ou o plano de Deus, ou o decreto de Deus. Vamos estudar e pensar nessa doutrina. Ela é muito importante. É tão importante que na famosa confissão de Westminster, que foi uma confissão de um cunho reformado da igreja protestante, que reuniu ali durante 3 anos, eles estudaram a Bíblia e eles organizaram a confissão. E nela está constando a seguinte confissão: desde toda a eternidade, e pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violenta é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes
estabelecidas. Então, essa confissão, ela vai somar a essa doutrina, a doutrina do propósito de Deus, ou seja, antes de tudo que existisse, Deus já determinou. Então, o que essa confissão, esse ponto da confissão nos leva a pensar, é que Deus já, em sua vontade, antes de criar todas as coisas, visto que Ele não está preso ao tempo, e nós estudamos isso aqui, e visto que Ele não muda, Ele já decretou, antes da fundação, antes de existir qualquer coisa. E é interessante que também diz que, apesar que Ele já decretou, aqui tem um porém, Deus não é o autor do mal, Ele não é o autor do pecado. Ele não vai violentar a vontade da criatura. Deus, ele não entra, ele não intervém na vida de uma pessoa, ele tem um livre-arbítrio, e Deus não vai lá e faz que ele mate, faz que ele dê um murro no seu colega, como se Deus já escreveu isso. Não, não é assim. Que o pensamento não é esse, e vamos estudar sobre isso. Deus não é o autor do pecado. Ele não é. Ele não vai violentar a vontade da criatura. Ao contrário, vamos pensar aqui que a ação do pecado é a ação do pecador. Está dentro do pecador. Eu posso citar aqui Faraó, que havia em Faraó ciúmes, o ódio, a ganância, e Deus usou Faraó para disciplinar o Egito, e para mostrar ao seu povo Israel que quem está libertando eles é um Deus todo-poderoso. Então Deus usa Faraó, endurece o coração de Faraó para não libertar o povo para sair do Egito. Mas Deus não colocou a raiva em Faraó. Deus não colocou o ódio no coração de Faraó. Deus usou o que já tinha lá. É por isso que a confissão diz que Deus não é o autor do pecado. Então veja, a doutrina do propósito eterno, da vontade eterna de Deus, apesar de controvertida, ela é profunda e ela é importante para o nosso entendimento como cristão, irmãos. Veja, a compreensão de todas as demais doutrinas dependerá, de um modo ou de outro, da compreensão do ensino bíblico acerca do propósito eterno de Deus. As outras doutrinas que vamos aprender, se nós não tivermos o entendimento do propósito eterno, da vontade eterna de Deus, que Deus já determinou antes da fundação do mundo, a gente não vai entender outras doutrinas. A gente não vai entender, principalmente relacionada à salvação. Então, essa doutrina é importante para o nosso entendimento. A doutrina do propósito de Deus vai resultar naturalmente, irmãos, de suas características, os seus atributos. Aqui a gente aprendeu antes dos atributos, quem Ele é, eterno, imutável, transcendente, todo-poderoso. Diante do que nós aprendemos que Deus é, então não tem como a gente pensar que a vontade de Deus, ela é feita durante o processo da história da humanidade. Não tem como. Porque se Deus é todo-poderoso, Ele é imutável, está fora do tempo. Quando eu digo que as coisas que estão acontecendo não estão no controle dEle, eu estou indo contra a característica dEle. Se eu digo que o que vai acontecer, Deus não sabia, ou Deus não teve a determinada ação de conhecer o fato, eu estou dizendo que Deus não é imutável, que Deus não é todo-poderoso, que Deus antes da fundação do mundo não viu. Então, por isso que é interessante essa doutrina da vontade de Deus. Veja, meus irmãos, se Deus é independente, como nós aprendemos aqui, se Deus é soberano, nós aprendemos aqui que soberania é tomar conta de todo, saber de tudo. Tudo ele sabe, soberano. Se falamos aqui que Ele é imutável, onisciente, sabe de todas as coisas, sabe dos nossos pensamentos. Antes que as palavras saiam da nossa boca, Ele já sabe.
Se nós falamos aqui que Deus é onipotente, Ele é todo-poderoso. Se nós falamos aqui que Deus ele é eterno, Deus não se acaba e Deus nunca se iniciou. Se nós falamos aqui que Ele tem essas características, então Ele não está sujeito que algumas coisas vão acontecer sem estar no controle dele. Jamais Deus é tomado de surpresa. Nada acontece a parte da sua vontade. Nada acontece. Tudo Ele sabe. Tudo é determinado. Veja, Efésios capítulo 1, verso 11. Observe essa expressão do apóstolo Paulo. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme, olha a expressão, o plano daquele que faz todas as coisas segundo, olha aí, o propósito da sua vontade. Então veja que, meus amigos, diante desse verso que nós lemos, nós encontramos algumas palavras que demonstram que Deus já decretou que os seus propósitos são eternos antes da fundação do mundo. Veja as expressões, ele está falando aqui que Deus lá na eternidade, antes de criar todas as coisas, ele já viu os salvos. Ele predestinou os seus salvos. Aí usa a expressão, veja, que conforme o plano, ou seja, antes que as coisas acontecessem, Deus já tinha um plano. Então, nada neste mundo é novo ao plano dele. Deus não faz outro plano. 2021, eu estou aqui simulando, né? 2021 chegou, Deus assim no céu, pensando, vamos ver o que vai acontecer para não sair para que eu faça um novo plano. Não existe isso. Conforme o plano. E aí diz, daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Então, estamos diante, irmão, de uma doutrina que aponta que Deus já escreveu toda a história. Então, irmão, diante disso, meus irmãos, meus amigos, professamos a doutrina do eterno propósito de Deus, segundo o qual Deus faz todas as coisas conforme previamente determinou ou decretou na eternidade, antes que houvesse o mundo. Agora, veja, irmãos, pensar o contrário disso é conceber Deus como um ser sujeito ao tempo, à vontade humana. Veja, pensar ao contrário disso, não, Deus não escreveu nada, não está nada determinado, é trazer Deus a se sujeitar ao tempo. Ou seja, Deus só vai escrever a sua vontade com o desenrolar do tempo. Então, estou dizendo que Deus está preso ao tempo. Deus não está preso ao tempo. Se Ele é eterno, Ele está fora do tempo, é o tempo dele, né? Se 1000 anos é como um dia, então é como se Ele estivesse dizendo que eu já estou há 1000 anos de você. Então, meus irmãos, se a gente diz que não, que as coisas estão acontecendo e Deus é que está vendo as coisas, está determinando, eu estou trazendo a imagem de Deus para a nossa imagem. E aí eu vou de encontro aos atributos revelados de Deus na Bíblia. Vamos provar isso, irmãos, esse pensamento, essa doutrina, e toda a doutrina tem que ser provada na Bíblia. Você não pode ouvir uma verdade porque o pastor falou, o teu líder falou. Tem que se provar na Bíblia. Então, veja, vamos provar esse pensamento, vamos provar biblicamente. Veja, primeiro, vamos olhar as Escrituras. Os irmãos sabem que a Bíblia tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Vamos provar a doutrina do propósito e a vontade de Deus, olhando para o Antigo Testamento e olhando para o Novo Testamento. Vamos começar pelo Antigo Testamento. O Antigo Testamento emprega vários termos para expressar o propósito de Deus, tais como conselho, propósito, desígnio. São palavras que têm a mesma raiz lá no hebraico em relação à vontade eterna de Deus, o propósito de Deus. Então, vejamos algumas
passagens que mostram o propósito eterno de Deus no Antigo Testamento. Jó, capítulo 38, verso 2, Deus diz a Jó: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Deus aqui está reclamando dos amigos de Jó, que queriam decifrar, aconselhando a Jó, visto que Jó estava em ruínas, né? Deus estava provando e ele estava em ruínas, e Jó estava doente, estava pobre. E aí os amigos chegaram e começaram a dizer para Jó que ele estava naquela situação por causa disso. Então, aqueles homens que estavam aconselhando a Jó estavam querendo determinar que as coisas estão acontecendo por causa da vida. Aí Deus chega e diz: quem são esses que estão obscurecendo a minha vontade, o meu propósito? O livro de Jó diz que Deus quis provar Jó. Era o decreto dele, ele queria fazer isso. E aí, quando os amigos vêm para dizer a Jó o que é, aí Deus, no capítulo 38, aparece e diz: quem são vocês para definir o que eu estou fazendo, o meu conselho que eu já decretei? Você vai ver também Isaías, capítulo 14, verso 24, olha que diz: o Senhor dos exércitos jurou, certamente, como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Veja que expressão de Isaías, Deus falando pelo profeta, ele assim, totalmente compromissado com aquilo que ele decretou antes da fundação do mundo. Aquilo que eu planejei vai acontecer, como eu pensei, assim será. Em Isaías 46, verso 10 e verso 11, veja como se apresenta aqui o propósito eterno de Deus. Desde o início, faço conhecido o fim. Olha que coisa magnífica que Deus fala: desde o início, faço conhecido o fim. Ou seja, aquilo que eu já disse e que está acontecendo não porque eu quis e resolvi agora, mas desde o início que eu falei isso. Aí ele continua: desde tempos remotos, o que ainda virá, ele disse e se cumprirá. E aí diz ele: digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, o homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que eu planejei, isso farei. Deus estava falando do juízo que ele ia derramar sobre o seu povo. E é interessante sobre o seu povo e também sobre as nações pagãs. Mas é interessante que Deus diz isso: aquilo que eu já escrevi, eu vou cumprir. Aquilo que eu já determinei, muito antes de acontecer, isso eu vou fazer. Jeremias, capítulo 23, verso 20, diz assim: a ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros, vocês o compreenderão claramente. Olha que coisa interessante. Veja, a minha ira sobre vocês, o povo dele que estava em rebeldia, vai se completar, segundo o meu propósito, aquilo que eu já fiz e escrevi antes, vai se cumprir, não tem como voltar atrás. E aí eles vão dizer, aí Deus diz: vocês vão compreender depois. Em outras palavras, visto que vocês estão presos ao tempo, vocês só vão entender depois, mas eu já sei, porque eu escrevi isso antes. Meus irmãos, a própria história de Israel é um exemplo que os propósitos eternos de Deus nunca vai falhar. Sabe por quê? Apesar de Israel, Deus tirou do Egito, era desobediente, era idólatra e era ingrata, Deus, mesmo assim, prevaleceu seu propósito. Então Deus, se dependesse de Israel, nada ia dar certo.
Mas apesar da rebeldia de Israel, Deus, assim mesmo, levou esse povo como prometera, e como ele já tinha escrito isso, conduziu esse povo rebelde até a terra prometida. Meus irmãos, aqui eu apresentei alguns versículos do Antigo Testamento. Aqui não dá para a gente apresentar todos, né, devido ao tempo, mas se a gente for parar e a gente vai descobrir no Antigo Testamento vários textos que Deus mostra que ele planejou a sua vontade antes da fundação do mundo. Agora vamos para o Novo Testamento. Vamos procurar base bíblica para essa doutrina do propósito eterno de Deus no Novo Testamento. Veja, o Novo Testamento, ele vai utilizar 4 termos para expressar propósito de Deus, como vontade, boa vontade, propósito e deliberação. Somente em Efésios, olha, só em Efésios, capítulo 1 e verso 11, a gente vai encontrar aqui 3 termos em relação a propósito eterno. Veja o que diz o versículo. Nele, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, olha a palavra aqui, ó, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então veja aqui, eu já tinha falado esse verso antes, conforme o plano, ele predestina, salva as pessoas conforme o plano, segundo o propósito e sua vontade, antes dele ter criado todas as coisas, ele já tinha sua vontade. Veja, meus irmãos, o ensino do Novo Testamento apresenta Deus como ser pessoal e moral, que tem vontade e desejo de querer. Efésios capítulo 1, verso 9 diz: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Aqui Paulo está dizendo o seguinte, que quando Cristo se revelou, ou seja, Cristo esteve aqui na terra, Cristo revelou os mistérios de Deus que foram escritos antes da fundação do mundo. Como Paulo diz, que conforme o seu bom propósito, Jesus revelou aquilo que Deus já tinha escrito antes da fundação do mundo. Então vejam, o Novo Testamento, ele apresenta o propósito de Deus como algo bom. Efésios capítulo 1, verso 5 diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Aí diz aqui, ó, conforme o bom propósito da sua vontade, conforme aquilo que ele escreveu antes da fundação, e aqui diz Paulo, é o bom propósito. Em Filipenses capítulo 2, verso 13, também fala nisso. Olha como diz Paulo para os filipenses: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. Aí ele completa, de acordo com o quê? Com a boa vontade dele. Ou seja, quando Paulo diz boa vontade dele, conforme o propósito dele, antes da fundação do mundo, que já foi assim escrito. Agora observe, o apóstolo Paulo, que foi perseguidor dos discípulos de Cristo, Paulo foi um perseguidor dos discípulos de Cristo. Ele era fariseu, judeu, fariseu, e ele perseguiu, ele até estava na morte do discípulo de Jesus, Estevão. Agora veja como Paulo, ele vai apresentar a sua conversão. Veja que apesar dele ter sido um perseguidor, Deus o alcançou porque já estava escrito antes da fundação do mundo. Veja que diz aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Que nos salvou e nos chamou com a santa vocação. Ele está dizendo que foi chamado por Deus. Aí ele diz, não em virtude das nossas obras. Deus não me chamou por causa das minhas obras, porque eu fiz alguma coisa boa. Ele continua. Mas veja aqui que ele diz, ó, mas por causa de sua
própria determinação. Aqui nós encontramos aqui propósito eterno. Por causa de sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. O apóstolo Paulo podia ter escrito assim, ó, essa graça foi manifestada para mim quando eu estava na estrada, indo ao encontro dos discípulos. Mas não, essa graça foi manifestada em Jesus, sabe quando? Desde os tempos eternos. Ou seja, Paulo, ele joga e aponta, hoje eu sou salvo, antes perseguidor da igreja e agora apóstolo da igreja, mas isso aconteceu escrito antes, determinado por Deus, propósito eterno em Deus, antes da fundação do mundo. Então, meus irmãos, essa passagem, essa expressão de Paulo, ensina que Deus tem um plano eterno e que a execução desse plano prevalece, porque não depende das obras humanas, mas da sua vontade soberana, que decreta na eternidade tudo o que é de ocorrer no tempo. Meus irmãos, se a gente for observar, o escritor da carta aos Hebreus, capítulo 6, verso 17, ele vai revelar que os propósitos de Deus são imutáveis, não mudam, ao se mostrar, quando ele se apresentou para Abraão. Veja o que diz o verso. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito, olha lá, propósito, para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento. Então, o que é que o escritor está querendo dizer? Que Deus querendo mostrar para Abraão que ele é um Deus que não muda, então ele confirma a promessa com juramento, aquilo que ele já tinha determinado com seus propósitos antes da fundação do mundo. E aí, Paulo também apresenta em Atos, capítulo 13, verso 36, Paulo vai dizer que Davi, o rei Davi, cumpriu em vida os propósitos de Deus. Veja o que diz. Tendo, pois, Davi, grande rei de Israel, servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Veja a expressão, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Que Davi, ele cumpriu aquilo que estava escrito por Deus. Os irmãos sabem que Davi pecou, né? Que Davi, ele matou, que Davi, ele adulterou. Ah, pastor, foi Deus então que determinou esse pecado? Como eu já falei no início do estudo. Não, o pecado é do homem. O pecado tem consequência. Então, Davi pecou, a nação entra em prejuízo, a nação se divide. Então, a história do decreto de Deus para a nação era, de fato, dividir. Mas o pecado manifestado dessa divisão veio do coração, do desejo de Davi. Então, Deus não interfere, ele não coloca o pecado no coração do homem. Não foi Deus que colocou o desejo de pecar em Davi. Davi já tinha esse desejo em seu coração e Deus vai cumprindo os seus decretos. Então, essa passagem revela que a contribuição de Davi, durante toda a sua vida, foi determinada por Deus antes da fundação do mundo. Isso é um exemplo do que as Escrituras ensinam em Efésios 2,10, onde é declarado que as boas obras são preparadas de antemão, para que a pratiquemos no tempo devido. Veja o que diz Efésios 2,10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Veja que coisa interessante. Paulo diz, olha, nós fomos criados, nós somos criação de Deus, realizada em Cristo, fomos chamados por Cristo para fazermos boas obras. E aí diz, você foi chamado para praticar boas obras, e isso já foi preparado antes da fundação do mundo, para que vocês assim praticassem.
O Novo Testamento também, meus irmãos, mostra em Atos capítulo 20 e 27, onde Paulo declara, veja, jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. A palavra desígnio, propósito. Então, Paulo está dizendo o seguinte, aquilo que eu estou falando para vocês, Deus já escreveu lá atrás o seu propósito, o seu desígnio. Outra coisa, a morte de Jesus foi um ato espontâneo dos homens, sim ou não? Quando Jesus foi crucificado, os judeus tinham inveja dele, então prepararam a armadilha para Jesus, e depois foi levado para Pilatos, foi julgado e foi condenado. Então, essa prisão, essa morte gerada na ação dos homens, está nos corações dos homens. Os judeus tinham inveja, estava no coração deles. Mas não foi Deus que colocou inveja nos judeus. Vocês estão entendendo essa diferença? Então já estava no coração deles, mas só que a morte de Jesus tinha que acontecer. Já estava escrito no decreto de Deus. Deus usou a inveja desses homens para cumprir o seu propósito. Veja que Paulo diz em Lucas capítulo 2, na verdade não é Paulo que está dizendo, né? Me enganei aqui. Veja o que Pedro está dizendo aqui. Este homem, Jesus, lhes foi entregue por propósito determinado. Está vendo aí? Pedro está dizendo o seguinte para os judeus naquela hora. Ele estava pregando sobre Jesus. Esse Jesus que eu estou pregando, Deus entregou a vocês, foi entregue a vocês, não é porque vocês o tomaram, já estava escrito, antes da fundação de tudo. Olha lá que ele diz, esse homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Esse versículo é muito interessante, que mostra essa divisão. Olha, Jesus que foi entregue a vocês, esse entregar já estava escrito. Deus assim, já tinha escrito que ele seria entregue. Agora, quem pegou Jesus para o condenar, para o crucificar, foram homens perversos. Só que esses perversos homens, essa perversidade, não foi Deus que colocou a perversidade no coração desses homens. Ele já tinha uma perversidade. Deus apenas, para cumprir o seu propósito, ele usa essa perversidade para cumprir a sua vontade de Cristo ter morrido naquela cruz. Agora observem a oração de Pedro, lá em Atos, capítulo 4, verso 27 e verso 28. Olha que Pedro ora, depois que ele foi solto da prisão, veja a oração de Pedro. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem usiste. Fizeram o que teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Vocês estão percebendo que isso está na mente dos apóstolos? E a igreja, ela anda nos fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Veja que coisa interessante. A oração de Pedro. Senhor, eu sei que Herodes e Pôncio Pilatos, esses que condenaram Jesus, né? Que eles crucificam Jesus, o Herodes, por exemplo, não interferiu, né? E Pôncio Pilatos ele julga como governador, com a ajuda do povo de Israel, e aí também com os gentios, eles matam Jesus. E aí Pedro ora. Mas eles fizeram isso conforme o teu poder e a tua vontade, que o Senhor já decidiu isso antes que acontecesse. Então, irmãos, essa passagem revela o propósito de Deus, que não pode ser frustrado. Vocês estão vendo assim? Que Deus está no comando de todas as coisas? Então, meus irmãos, diante disso, diante do que nós apresentamos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, tanto o Antigo Testamento, tanto o Novo, os dois apresentam o decreto de Deus eterno, que ele escreveu todas as coisas antes da fundação do mundo.
Então, nós concluímos esse estudo dizendo que as Escrituras do Antigo Testamento e o Novo Testamento declaram que os propósitos de Deus são eternos. Com isso, eu aprendo duas lições. A primeira lição é que Deus tem um comando de tudo. Não há nada fora do seu controle, irmãos. Quando eu vejo essa doutrina na Bíblia, nas Escrituras, isso é para confortar o seu coração, o meu coração. Deus está acima e no controle do bem e do mal. O mal não está acima de Deus. Deus controla o mal, como também Ele controla o bem. É isso que Paulo diz, que todas as coisas cooperam para o bem. É como se Deus pegasse o mal, você não me controla, você não me vence, você está dominado por mim, como também as coisas boas. Então, essa doutrina me traz essa sensação, Deus está no comando de tudo. Deus está nas tuas lágrimas. Deus está nas minhas horas de adversidade, irmãos. Tem coisas que Deus levanta que a gente nem sabe, coisas que nos ferem, como o espinho na vida de Paulo, o espinho lá que ele orou para Deus tirar. Tem coisas que Deus levanta que nos traz tristeza, mas isso está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Se formos rebeldes, Ele tem a sua maneira de bater na gente. Se nós estamos nele, Ele tem a maneira dele de nos provar, de nos moldar, de sermos como Ele é. Há uma história que eu aprendi, fala de um homem que era fazendeiro, e ele ganhou um cavalo muito bom, um cavalo caríssimo. E aí o vizinho dele vai falar com ele e diz: fulano, você é um homem de muita sorte, né? Você ganhou um cavalo desse. E aí esse homem, ele responde ao seu vizinho: sorte ou não, Deus é que sabe. E aí o seu filho, ele aprende a andar de cavalo, nesse cavalo que era muito bom. Seu filho cai, quebra a perna, e aí o vizinho veio falar com ele novamente, disse: fulano, você é um homem de muito azar, rapaz. O cavalo que você ganhou, um cavalo tão caro, quebrou a perna do teu filho. Aí ele respondeu: sorte ou azar, Deus é que sabe. E aí, onde ele morava, o país entrou em guerra e convocou todos os jovens. Só que o filho dele não podia ir para a guerra, porque a perna do seu filho estava quebrada. Aí veio o vizinho, chegou para ele e disse: fulano, você tem muita sorte. Esse cavalo trouxe muita sorte para você, porque o teu filho foi para a guerra, porque ele quebrou a perna andando no cavalo. Aí ele responde: sorte ou azar, Deus é que sabe. Essa história é muito interessante, né? E de fato, as coisas ruins que acontecem, e isso você tem que absorver, eu tenho que absorver, nem sempre, irmãos, são coisas que não vêm a trazer para nós uma lição, uma edificação. É preciso que a gente entenda que Deus está no comando de tudo, porque tudo foi escrito por Ele antes da fundação do mundo. E uma segunda lição que eu aprendo, que o pastor de nossas almas, ele tem um cajado em suas mãos. Ele nos conduzirá para a eterna morada com Ele. Meus irmãos, o que eu aprendo nessa doutrina é que a gente está caminhando nessa terra, não estamos caminhando soltos. Nós estamos caminhando nesse mundo, não é que os ímpios estão soltos, eles podem fazer o que quiserem. Não. O pastor, o grande pastor da criação, tem um cajado em suas mãos. Ele vai conduzir você e eu por esse mundo ruim, esse mundo de ódio, de inveja, de tribulação. Ele vai me conduzir, porque Ele toma conta de todas as coisas. Ele é capaz de nos levar para as covas. Ele é capaz de fazer que a gente enxergue os leões, os seus rugidos, mas Ele é capaz de falar para o leão: fica aí, fica até aí, porque o propósito dele tem que se cumprir. Aquilo que Ele escreveu, isso se cumprirá.
Na próxima lição, meus irmãos, nós iremos estudar as características desse propósito eterno de Deus, que a gente possa absorver essa palavra em nossos corações. Você tem um Deus que tem um comando de todas as coisas, que está nos conduzindo para a sua eterna morada. Que Deus te abençoe sempre.